A paz do Senhor, irmãos, é sempre uma bênção poder estar aqui dividindo com vocês um pouco sobre a palavra de Deus e relembrando um pouco do que nós conversamos no domingo com o tema Até que Ele Venha. Nós lemos o texto ou meditamos embasado no Evangelho segundo João, o capítulo 1, os versículos 1, 2 e 14. Eu gostaria de ler de novo aqui com vocês. No começo, aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único de Deus. O que a gente queria enfatizar ou relembrar é que o Evangelho de João, diferente dos demais evangelhos, ele começa diretamente falando ou retratando que Cristo é o Filho de Deus. Não que os demais evangelhos não fazem, mas o Evangelho de João retrata muito isso, que Jesus Cristo aqui na terra, a missão de Cristo aqui na terra, e que ele já vem representando o Filho de Deus. Quando nós pensamos ou voltamos um pouco no original do texto, na origem da palavra, a palavra verbo, ela significa logos. Logos poderia ser traduzido como foi uma linguagem, uma palavra, um verbo. E João, na verdade, ele queria retratar, ou ele quis retratar com essa palavra logos, a realidade de Deus aos homens. Ele gostaria de comunicar ou demonstrar aos homens que Cristo de fato era o Filho de Deus e a ponte que existia entre o homem e Deus, a reencarnação de Deus através de seu próprio Filho. E quando nós meditamos ainda um pouco mais em Hebreus 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos assim que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, falando de Jesus, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como a palavra se completa, nós ficamos maravilhados com tudo isso. E assim nós entendemos que Cristo se revela a nós como sendo a palavra, como sendo o verbo, como sendo a comunicação, a linguagem entre Deus e o homem. E palavra esta que esteve presente em toda a história da humanidade. Nós vemos através de João, ou desse início do livro do Evangelho segundo João, que Cristo ele se revela a nós na eternidade, na criação e na redenção do homem. Quando falamos na eternidade, nós lembramos que cremos na triunidade divina, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que esses três se tornam um, assim como está escrito em 1 João 5,7. E quando vamos até o livro de Apocalipse 1:1, nós vimos que no princípio criou Deus. Se no princípio Deus criou, logo dá-nos a ideia de que Deus é eterno, porque Ele era antes de tudo, antes do princípio. Antes da criação, o Trino Deus já existia. Cristo, o Verbo e a Palavra, estava com Deus e era Deus. Além de se revelar a nós na eternidade, Cristo também se revela a nós na criação. Quando lemos em 1 João, aliás, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 3, nós temos a certeza de que Cristo, como Deus, foi o idealizador de toda a criação e tudo se fez por intermédio dele. E é interessante que em Gênesis 1, 26, nós lemos que o próprio Deus diz: façamos o homem, onde demonstra ali a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mais uma vez demonstra a presença do Trino Deus na criação de tudo. E por fim nós entendemos que Cristo também se revela a nós através da redenção da humanidade. Após a criação, quando tudo começou,
entra o pecado no mundo. Por consequência disso, há a queda do homem e Cristo já é designado a estabelecer o vínculo entre Deus e o homem. O primeiro cordeiro que morre, lá ainda no jardim, já apontava para Cristo, já apontava para a cruz e aquilo que seria necessário ser feito para a redenção da humanidade. E quando lemos em 1 João 1,14, nós vemos que Cristo é a realidade e a manifestação da glória de Deus. O amor e o zelo de Deus em mais uma vez procurar se aproximar da humanidade. E nós lemos que Ele veio cheio de graça e de verdade, mesmo nós ainda sendo pecadores. Quando falamos cheio de graça, graça é um favor imerecido de Deus. E verdade aponta para nós a fidelidade de Deus, mesmo com os nossos pecados, demonstra a fidelidade de Deus e que Deus é fiel em cumprir os seus propósitos, em cumprir os seus desígnios. Mas mesmo Cristo estando presente ou sendo eterno, estando presente em toda a história, desde a criação até a redenção do mundo, ainda há uma promessa acerca de Cristo para nós. A história não acabou, Ele voltará. E quando Ele mesmo promete que voltará, nosso coração se enche de esperança. Quando Ele fala ainda em João 14, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, eu vou ao Pai, eu vou fazer morada a vocês. E quando eu for e fizer morada, eu vou voltar para buscá-lo. Mas até que Cristo volte, eu te pergunto, será que eu e você estamos sozinhos? É claro que não estamos, porque o próprio Cristo ora ao Pai em João 14 dizendo: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. O Espírito Santo, Ele nos foi dado como amigo, como Consolador, e está conosco até a volta de Cristo, até que retornemos para o lar celestial. Então, irmãos, que possamos esperar realmente a volta do Verbo eterno, a volta de Cristo, que o nosso coração se encha de esperança em saber que Ele está conosco em todo o tempo e que voltará para nos buscar. Que o nosso coração se encha de esperança em lembrar que, como um cordeiro, sim, Ele morreu na cruz por mim e por você, mas como um leão, como diz em Apocalipse, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Ele voltará para buscar a mim e a você, e que hoje a nossa esperança possa estar renovada nisso, e que continuemos assim como os discípulos, com os nossos olhos fitos aos céus, sabendo e aguardando o cumprir da promessa de Deus, escrita em Atos 1, do 10 ao 11, que diz assim: eles ficaram com os olhos fitos no céu enquanto Ele subia, falando de Cristo, e de repente surgiu diante deles 2 homens, vestidos de branco, diziam: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Que possamos estar com os nossos olhos fitos aos céus, porque Cristo voltará. Abra o teu coração, você que ainda não recebeu como Senhor e Salvador da tua vida, e você que já recebeu, continue firme na promessa, porque Ele voltará. Até que Ele venha, continuemos firmados em Cristo. Que Deus abençoe.